Eu só ia tomar lá para setembro, que é quando estão dando os para doentes respiratórios. E eu tomei logo. Graças a Deus. Aí, Desliga os microfones vou aí tomar que a eu vou segunda dose começar, tá? agora, mês que vem. Vou começar agora, né? Tem alguém que Viu? tá com áudio atrás, tem que ver aí. Eu vou divulgar pro pessoal, peraí. Desliga os microfones aí que eu vou começar, tá? Vou começar agora, né? Tem alguém que tá com áudio atrás, tá? Já começou. Eu tô gripada mesmo, acho que foi a vacina. Deu reação. Aparece vocês duas aí, que não tá aparecendo ninguém. Apareceu o rostinho de vocês. Só um minutinho, peraí. Pronto. Vou iniciar em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, Pai, me engole da vontade de Deus. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vós existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Amém. Então, sejam todos bem-vindos, né? E vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, sejam todos bem-vindos, né? Ver se já tem gente ao vivo com a gente. Tem 3 pessoas, sejam todos bem-vindos. Devagarinho vão chegando todo mundo. Então, sejam muito, muito bem-vindos mesmo à nossa live. Né? Nós queremos hoje agradecer, né, por todas as graças que o Senhor vem derramando sobre a nossa comunidade, sobre a nossa vida, né? As confirmações que o Senhor tem feito na nossa vida, referente à divina vontade, a busca que nós estamos vivendo de trazer essas verdades para a nossa vida, né? De fazer-nos cada vez mais inundados dessa presença de Deus em nós, através de nós, né? As coisas que Deus está falando através de nós nesses estudos, né, da escola, está fazendo assim, uma revolução muito grande, né? Na vida de todos nós. Uma mudança de vida muito perfeita, muito graça mesmo, de entendimento, abrindo o entendimento para a gente de um jeito novo, né? De um jeito mais correto, assim, vamos dizer assim, né? Porque essa semana que foi que eu abri o verbo mesmo, né? Jesus abriu o verbo, na verdade, foi ele que abriu o verbo de falar mesmo o que ele quer para nós nesse tempo, né? Até então a gente estava só como estudante, né?
E Jesus agora abriu, né, o nosso entendimento para a gente poder colocar isso na nossa vida de uma forma mais efetiva, né? Como a gente lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. Até então a gente estava meio, assim, suspenso no céu, né? Tentando só viver nessa realidade de tentar assimilar primeiro um pouco o que era isso. Então a gente estava muito focado nesse entendimento, né, da gente poder entender primeiro o que é isso, porque não adianta a gente querer ensinar isso para as pessoas se a gente não entender. Então a gente estava nesse processo com Jesus, ele tendo muita paciência com a gente, ainda tem, né, e vai continuar tendo, mas assim, uma intensa formação a gente estava, onde Jesus parou toda a nossa vida para a gente poder focar no que ele estava querendo dizer. Aí agora a gente está vendo que o mundo está numa situação que já é para a gente começar a atuar mesmo, voltar de novo para a terra, né? É um chamado de Deus nos fazendo entender que a gente tem que voltar o olhar, né? Ficar com o olhar no sol, mas já estar na terra para as pessoas verem essa ação da graça começar a acontecer na nossa vida, né? Começar a acontecer. Então foi isso que nós fizemos essa semana. Todo o entendimento da escola essa semana foi para isso, para a gente poder trazer para a vida, né? Para a gente poder se posicionar diante das pessoas. Como aproveitar para poder a gente evangelizar de verdade, como a gente vai começar a agir, vivendo a divina vontade, para poder não deixar mais Jesus sozinho, né? Foi esse o apelo de Jesus essa semana, e a gente vai justamente meditar sobre isso. Né, no trecho do volume 31, no dia 18 de janeiro de 1933, é a solidão em que Jesus é colocado, né, hoje, por quem recebe ele no sacramento, as lágrimas de Jesus e as dores de Jesus, né? E como que é essa espécie silenciosa das espécies vivas? Como nós podemos ser essas espécies vivas silenciosas no meio da multidão? Né? Como a gente vai ser essa presença eucarística? Essa continuação da vida de Jesus na criatura. Então, é um trecho só que já resume tudo isso. Então, a gente achou esse trecho abençoado por Deus, né, para a gente poder ler. Você quer ler, Michele, esse trecho? Está com você aí? Ou você quer que eu leia? Você está no celular hoje, né? Tô. Tá. Então, eu vou ler, então. No celular. Vou ler aqui. Volume 31, tá? Dia 18 de janeiro de 1933. Solidão em que Jesus é colocado por quem o recebe sacramentalmente, suas lágrimas e suas dores, a espécie silenciosa e as espécies vivas, continuação da vida de Jesus na criatura. Tendo recebido a sagrada comunhão, estava dando os meus agradecimentos de costume, e meu supremo bom Jesus se fez visto aflito e calado, como se ele sentisse necessidade de companhia. E eu, agarrada a ele, tentei consolá-lo, mostrando-me a estar sempre unida a ele, para nunca deixá-lo sozinho. E Jesus parecia todo feliz, e para dar vazão à sua dor, ele me disse: Minha filha, sê fiel a mim, para nunca me deixar sozinho, porque a dor da solidão é a mais opressora, porque o companheirismo é o alimento da saída de quem sofre. Mas sem companhia, a pessoa sofre e é forçada a sentir fome, porque falta quem lhes dá escoamento. Falta tudo. E talvez falte quem poderia dar alívio, mesmo que fosse um remédio amargo. Minha filha, quantas almas me recebem sacramentado em seus corações e me colocam na solidão. Eu me sinto como se estivesse no deserto, como se eu não pertencesse a eles. Eles me tratam como um estranho, mas você sabe por que eles fazem? Não participa da minha vida, das minhas virtudes. Né? Então, você sabe por que eles fazem isso? Porque eles não participam da minha vida, das minhas virtudes. Nossa, gente, não sabem nada de Jesus, conhecem Jesus. Ai, meu Deus, das minhas virtudes, da santidade, da minha santidade, das minhas alegrias e das minhas dores. Companhia significa participar de tudo o que a pessoa próxima faz e sofre.
Por isso, receber-me e não participar da minha vida é a mais amarga solidão para mim. E estando só, não posso dizer-lhes o quanto queimo de amor por eles. Nossa, a gente é tão diferente, gente. A gente é tão diferente dessas pessoas, né? E por isso, meu amor fica isolado. Minha santidade, minhas virtudes, minha vida, enfim, tudo é solidão em mim e fora de mim. Oh, quantas vezes desço no coração e choro, porque me vejo só. E quando desço me vendo só, não me sinto cuidado, nem valorizado, nem amado, tanto que sou forçado por seu descuido a reduzir-me ao silêncio e à tristeza. E como não participam de minha vida sacramental, sinto-me recluso em seus corações. Meu Deus. E visto que nada tenho a ver com divina invencível paciência, espero a consumação do sacramental, da espécie sacramental. Ele espera se consuma a espécie sacramental dentro da pessoa. Meu Deus, meu Deus, misericórdia. Ai, Pai, dentro da qual meu Fiat eterno me aprisionou, mal deixando os rastros da minha descendência, porque não pude deixar nada de minha vida sacramental. Talvez apenas minhas lágrimas, porque não tendo participado de minha vida, não havia vazio onde eu poderia deixar as coisas que me pertencem e que queria colocar em comum com elas. Uau, tô chorando quase aqui. Por isso, vemos muitas almas que me recebem no sacramento e não me dão vazão. São estéreis com a virtude, estéreis com o amor, com o sacrifício, coitados. Se alimentam de mim, mas como não me fazem companhia, ficam em jejum. Ai, em que dureza de dor e de cruel martírio está submetida a minha vida sacramental. Muitas vezes me sinto afogado no amor. Gostaria de me livrar e desejo descer aos corações. Mas, ai, sou forçado a sair mais afogado do que antes. Como eu poderia desabafar se eles nem prestam atenção nas chamas que me queimam? Meu Deus do céu, misericórdia. Outras vezes, a torrente de dor me inunda. Eu suspiro um coração para ter um alívio de minhas dores. De jeito nenhum. Eles gostariam que eu fizesse parte do deles. Olha lá, nossa. Não eles do meu. E o faço. Escondo minhas dores, minhas lágrimas para consolá-las, né? Para consolar as almas. Que absurdo. E permaneço sem o alívio suspirado. Nossa, misericórdia. Mas quem pode lhe dizer as muitas dores da minha vida sacramental e como aqueles que me recebem me colocam na solidão em seus corações, mas na solidão a mais amarga? São mais do que aqueles que me fazem companhia, e quando encontro um coração que me faz companhia, coloco minha vida em comunicação com essa pessoa, deixando-lhe o depósito das minhas virtudes, o fruto dos meus sacrifícios, a participação da minha vida, e o escolho para minha morada, para esconder minha dor e como lugar de meu refúgio, e me sinto retribuído pelo sacrifício de minha vida eucarística. Porque encontro quem rompe minha solidão, quem seca minhas lágrimas, quem me dá a liberdade de deixar meu amor e minhas dores desabafarem. Meu Deus, desabarem. Eles são os que me servem de espécie viva, não como as espécies sacramentais que não me dão nada, só que me escondem. O resto, faço tudo sozinho. Não me dizem uma palavra que quebre a minha solidão. São mudas espécies. Por outro lado, nas almas que me servem de espécies vivas, vivemos juntos, palpitamos com um único batimento cardíaco. E se a vejo disposta, comunico-lhe minhas dores e continuo minha paixão por ela. Posso dizer, uau, tô louca aqui, paixão por Jesus, misericórdia. Meu Deus, que lindo que ele falou. E continuo minha paixão por ela. Uau! Posso dizer que da espécie sacramental passo a espécie viva para continuar minha vida na terra. Não sozinho, mas junto com ela. Uau, 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 uau. Que lindo. Você deve saber que as dores não estão mais em meu poder. Eu estou pedindo amor por essas espécies vivas de almas.
e elas compensem o que me falta das outras almas. Uau! Por isso, minha filha, quando encontro um coração que me ama e me faz companhia, me dando a liberdade de fazer o que eu quero, chego a excessos, não dou atenção a isso, dou tanto que a pobre criatura se afoga por meu amor e por elas minhas graças, e então minha vida sacramental não fica mais estéril. Quando desço aos corações, não me reproduz, bilocando e continuando minha vida nela. E estes são os meus conquistadores, que administram sua vida a este pobre destituído de dores. E me dizem, meu amor, você teve sua vez de dores e acabou. Agora é a minha vez por sua vez. Olha que lindo. Deixe-me compensar agora meu amor por você e deixe-me sofrer no seu lugar por você. Olha, pessoa, filho da divina vontade. E ó, como estou feliz. A minha vida sacramental permanece em seu lugar de honra, porque reproduz outras de suas vidas nas criaturas. Por isso quero você sempre junto comigo para que possamos viver juntos e você leve a minha vida de perto e eu levo a sua. Uau, gente. Nossa, meu Deus! Nossa Senhora, eu tava tão assim cansada. Falei, meu Deus, acho que nem vou ter muita inspiração para falar hoje. Agora, esquece. Ele até falou na minha cabeça, falou assim, você não... Espera você ler primeiro o trecho. Até ele falou isso comigo na hora. Eu falei, tá bom, o senhor que sabe. Mas, nossa, eu tô tão cansada que eu nem sei se eu vou ter unção hoje para falar alguma coisa. Tão cansada que eu tô. Agora, acabou meu cansaço. Como que eu vou ficar cansada diante de um trecho desse? Ai, vai, Michele, começa aí que eu vou segurar minha emoção. Eu tô boba porque eu fui lá na associação e eu tô vendo lá aquele povo andando para lá e para cá e Jesus lá sozinho na capela, né? E eu, gente, eu olho para ele e falo, Senhor, como pode o Senhor ficar aqui sozinho desse jeito? E as pessoas aqui fora andando para lá e para cá, despreocupadas. Daqui a pouco entrou um homem lá para poder olhar um armário lá da capela, entrou e saiu. Eu falei, gente, mas como pode? Parece que o senhor não está aqui, ninguém está vendo que o senhor está aqui. E eu sento lá e converso com ele. E eu converso assim, é porque eu acho que foi falado essa semana na escola, acho que foi, você falou do jeito de oração. É, assim, né? Com as suas palavras mesmo, não tem que ficar enfeitando nada. E eu vejo que as pessoas vão conversar com Jesus no sacramento e fica desse jeito, né? Eu era assim também. Ficava inventando as palavras, ficava tentando ser o que eu não era. Agora eu chego lá e converso com ele como se fosse mesmo uma pessoa, um pai mesmo, né? E, e eu fiquei assim com aquele sentimento, meu Deus, como eu não consigo sair daqui, Senhor, deixar o Senhor aqui sozinho. Mas eu vou sair porque eu sei que o Senhor falou que a nossa vida sacramental está no coração sacramentado de Jesus. Então eu não estou saindo, a gente está junto, né? Porque se fosse para eu deixar o Senhor aqui sozinho, eu não conseguiria. Eu não conseguiria sair daqui se eu não soubesse disso. Porque, gente, é muito triste, como ele falou, a solidão. Parece um estranho que está ali. Eu falei, Jesus, e o Senhor veio para cá sabendo que ia passar por tudo isso, que ia ficar sozinho, o Senhor ama a gente demais, eu fico boba. E aí o que ele falou, o trecho é muito grande, né? Mas essa parte que ele falou assim, a criatura. Tô vendo aqui que se vai voltar, hein? Final. Ela tá com o microfone desligado, Michele. Ou não. Peraí, filho, mamãe tá participando aqui de um vídeo. Peraí, rapidinho, tá? Vou entrar de novo, porque desconectou.
Mas está muito lerdo, não sei o que está acontecendo. Não faz muito tempo que não acontece essas coisas, mas hoje aconteceu. Só um minutinho, a gente vai voltar. Tô tentando entrar, não sei por que desconectou. Desconectou, tá. foi ali. É, sozinho, não sei o que aconteceu, foi do nada. Ainda não voltou, ainda não. Aí, agora que tá voltando. Nossa, gente, olha aqui o artigo do Padre Paulo, o grande risco de não pensar no inferno. Pronto, gente, voltou. Então, assim, você tava falando, Cintia, quer continuar falando? Eu tava partilhando a questão desse amor, né? Porque assim, quando a gente vê, como ontem mesmo eu estava lendo a vida íntima, né? E eu vendo o tamanho do amor que Jesus tem, né, pela gente, e quando a gente vê que ele quer encontrar almas, né? Ele quer encontrar almas para poder não ficar sozinho, para poder, né, transbordar esse amor. E aí a gente começa a ter esse processo e caminhada essa semana na escola, para mim, nossa, foi muito bom. Foi muito bom. Assim, os ensinos, as partilhas da Ruth, mas da Michelle, nossa, me esclareceu muita coisa. E eu agora dei para pegar os áudios da escola e fazer um grupo à parte, que só tem eu, né? Aí eu tiro de lá da escola, aí vou colocando lá. Aí eu ouço os áudios o mês inteiro, e fica tudo lá. Aí eu vou só ouvindo o que foi partilhado na escola. Então, assim, vendo essa questão que a Michelle colocou, né? Que às vezes eu já senti isso também, que às vezes a gente vai para a igreja, as pessoas estão preocupadas tanto com a arrumação, com o flow, com isso, com aquilo, e Jesus fica mais lá. Jesus fica sozinho. Né? E às vezes a gente vê isso e a gente quer explicar para as pessoas, né? Quer falar sobre essa questão. E esse trecho, ele é muito forte, assim, ele é um trecho grande, mas é um trecho muito forte, porque ele também nos orienta como que a gente faz, né? Como que a gente deve viver esse processo com ele, né? Para não deixar ele sozinho. Ele fala aqui, né? Minha filha, seja fiel e não me deixe jamais só, porque viver na divina vontade, você não precisa estar lá na igreja, lá no sacrário, não precisa estar recebendo Jesus naquela hora para fazer companhia para ele. Sim, Né? Ele fala em outros trechos que viver na divina vontade, a gente está com ele lá na vida sacramental. Aí eu olho para ele, toda vez que eu vou na igreja, eu falo, Senhor, eu não consigo entender como que eu estou lá na minha casa, eu estou aqui ao mesmo tempo, mas eu acredito. Eu acredito que eu estou. Então, eu fico te fazendo companhia lá da minha casa. Eu creio nisso. E eu não fico. A questão tudo é eu crer, né, Michele? Porque assim, eu estava vendo a Aline lendo esse trecho, e ele fala que a gente tem que fazer companhia a ele em todos os processos, né? Para ele não ficar sozinho. Para ele não ficar sozinho. E aí eu estava assistindo os vídeos que a Aline postou, né? Que a Aline postou de hoje, eu falei, meu Deus, como que a gente não pode. Como é difícil a gente viver na Terra, entendeu? É muito difícil de viver na Terra, porque a gente está vendo o caos, entendeu? A gente está vendo o caos que está no mundo. Então, aí eu fico perguntando para Jesus, eu falo, Jesus, como que a gente vai se portar? E aí, quando pensa que não, aí ou você responde, ou a Michelle responde, né? A forma que a gente vai se portar diante disso, porque a escola também foi muito esclarecedora, assim, em relação a isso, né? Em relação a como que a gente vai se portar, sendo sal da terra e luz do mundo, né?
sendo o sal da terra e luz do mundo, mas no meio do caos, né? No meio desse caos que a gente está vendo. Aí, às vezes, eu fico até com um questionamento, eu fico, mas Jesus, como que a gente vai se colocar naquela postura de aceitar, né? De se resignar? Que eu vejo muito ainda que eu preciso muito aprender sobre essa questão. Porque eu vejo alguma coisa que passa assim, quando a Aline me posta alguma coisa que eu vou assistir, aí eu falo, meu Deus, mas que absurdo, olha o tanto de coisa que está acontecendo no mundo, entendeu? O tanto de coisa que está acontecendo no mundo e a gente sabe que tudo tem um porquê, né, Aline? Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. É necessário que aconteça tudo e a gente fique resignada, né, ali, como filhos da divina vontade, amando Jesus, né? Mesmo diante do caos, não deixando Jesus sozinho, né? Participando com ele das dores dele, estando com ele e estando resignado ali, vendo aquela situação de caos, entendeu? Aquela colocação também, aquele sim também, não sei se foi no Evangelho da Valtorta, que você fez essa semana na escola, que eu achei também muito interessante. Como que você está na sua casa, porque a sua casa, a nossa casa, muitas vezes não é toda convertida, entendeu? Tem pessoas que já fizeram suas escolhas antes, né? Antes da gente conhecer a divina vontade, e como a gente se porta, né? Como que a gente vai saber lidar com essa situação? Eu achei muito esclarecedor também isso essa semana na escola. Então, Pode falar. Eu ia falar, Aline, que eu lembrei daquela sexta-feira, acho que foi sexta-feira, o dia que eu mudei. E você mandou uma mensagem para mim que foi assim, uma mudança de vida. Porque Jesus está falando desse trecho, que fazer companhia para ele, não é você ficar lá perto dele, do lado dele, né? É você viver o que ele vive, sentir o que ele sente, você está disposto a sofrer. Aí você me falou, né, que com aquela partilha da Rússia, teve aquela luz, né? E eu vivia, assim, muito presa com as orações, de fazer as reparações, de fazer as orações, mas não de querer viver a dor, viver o sofrimento. E é isso que é fazer companhia para ele, é aceitar viver a vida dele, né? Aí E meditar, né? Meditar a vida dele. Ele deu a entender aqui também muito sobre me conhecer, saber de mim, as coisas. Ele deixou muito claro aqui também, né, no trecho. E como se a pessoa fosse como se ele fosse um estranho. E eu imagino, porque para pensar, a gente está estudando o livro do céu, onde fala da vida dele. A gente está estudando a Valtorta, a gente está estudando a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas outras pessoas, elas não sabem nada de Jesus. Nada. Às vezes nem o evangelho elas meditam. Então a maioria das pessoas que vão comungar, a maioria, não tem nenhuma intimidade com Jesus, não tem nenhuma intimidade com o evangelho, não vê o evangelho do jeito que a gente vê, não saboreia a vida de Jesus. A gente fica pensando no que ele falou com o Margesião, o que ele falou para Madalena, o que ele falou para o Judas, o que o Judas falou para ele, o que o Pedro falou com ele, o que a Maria falou com ele, o momento que ele estava com a Nossa Senhora, como que ela tratava ele. A gente leva tudo isso para a missa. A gente leva isso para a missa. Eu estou lá na homilia, ouvindo o padre lendo a leitura. Esse dia ele estava lendo a leitura, e aí eu lembrei da Valtorta. Daí foi a parte da tempestade acalmada. Aí o padre estava falando da tempestade acalmada e eu lembrei, nossa, o padre não sabe de nada. Tô falando comigo, ele não sabe de nada. Ele estava falando assim, que não sei o que Jesus estava lá debaixo, que não sei o que estava dormindo. E aí você acha que Jesus está dormindo, né? Mas não sei o que. E que Jesus estava dormindo lá. Eu falei, nossa, ele não sabe de nada, meu Deus. Jesus, ele foi lá amuado, padre. Quase que eu falei lá. Jesus estava amuado lá embaixo, porque o Pedro, tão sacanagem, pegou e falou para ele assim, Jesus, o senhor não sabe nada aqui, só aqui é o meu domínio, é eu que sei mexer no barco, o senhor não sabe de nada. Vai lá descansar agora, relaxa, aproveita, que agora é comigo. Então ele se encheu dele,
que eu sou poderoso, que não sei o quê. E aí Jesus ficou quietinho e ele que permitiu que aquela tempestade acontecesse, o Pedro cair do cavalo. E o Pedro tiver que ir lá acordar Jesus. Jesus, pelo amor de Deus, o que eu faço? Né? Você não se importa que eu morro. E aí ele teve que sacudir Jesus lá. E aí agora você me chama, né? Agora eu presto. Foi isso que aconteceu. Então é totalmente diferente do que o padre estava falando. Totalmente. Então o que eu vi lá? Nossa, Jesus, só eu que sei, Jesus. Essa comunhão toda de pessoas, só eu que sei o que o Senhor realmente quis passar naquela experiência. Só eu que sei. O tanto que o povo não sabe sobre Judas, tanto que o povo não sabe, tanto que Jesus sofreu com ele. Sim. E a gente medita tanto isso, né, sobre o que Jesus sofreu com ele, porque assim, Judas representa os que não, os obstinados de hoje ainda, né? Então até hoje Jesus sofre com Judas, né? E aí teve eu tinha um grupo que eu partilhava 50 dias do Pentecostes, 50 dias de preparação para o Pentecostes. E era um livro de um padre. Aí teve um dia que chegou a meditação sobre Judas, e ele falando assim, ele falando de Maria, que eram 50 dias com Maria, não sei o quê. E ele falando que Maria pedia para a gente rezar pela alma de Judas. Eu falei, oxe, como assim? Não, esse aqui eu não vou partilhar, não, porque como assim a gente rezar pela alma de Judas? Ele já se perdeu, não tem como mais rezar por ele. Aí, não conhece Nossa Senhora também. Muitos muitas coisas que eu vejo de Nossa Senhora, as pessoas não conhecem. Sabe nada. A gente fica meditando ela na misticidade de Deus, na Valtor, porque também muitos padres não acreditam nesses escritos, nessas revelações. A gente E a gente é humilde, a gente aceita e vai longe. Ele tem para quem desabafar. E daí ele tem a vida dele, que ele viveu, os 33 anos dele estão sendo repetidos no sacramento. Então, a gente fica lembrando de tudo que ele viveu, detalhe por detalhe, que as místicas contam. Cada significado, né, que ele passou, ele fala no livro do céu. A circuncisão, ele teve 3 trechos só da circuncisão, falando que ele passou na circuncisão. E a gente sabe por que ele permitiu aquela dor, por que ele passou por aquilo. Então, a gente fica ali fazendo companhia de verdade para ele. Porque ele está contando a vida dele para nós e tudo que ele produziu, das reparações que ele fez, né? Naquele momento. A gente sabe de tudo, a gente está treinando para isso, a gente está ensaiando para isso, para a gente poder ser íntimos de Jesus em todos os degraus possíveis. Entendeu? Então, foi isso que ele colocou aqui. Justamente isso, nós temos alimento para dar para ele. E a gente fala para ele assim, agora é o Senhor que vai ficar descansando e eu vou sofrer. Aí hoje eu levei um tombaço, eu lembrei do Ney. Também cortei minha cabeça hoje. Eu não fui pro ponto porque Deus não quis. Eu levei um tombo tão grande, meu Deus do céu, bati na quina da mesa. Tá até doendo até agora, tá doendo até agora. E eu falei, nossa, por que eu sofri isso? Por que eu sofri isso, né? A gente fica questionando assim, nossa, por que aconteceu isso comigo? Pra que aconteceu? Aí agora tá respondendo, eu tô sofrendo a dor no lugar de Jesus. A gente, né, ele usa a gente para viver a vida dele. Então, aquela dor que eu passei foi uma coisa que não foi programada por mim, aconteceu um acidente, ou né, caí da cadeira, e a cadeira virou e eu caí. E daí, na hora você fala assim, ai, credo, mas eu não reclamo, né? Eu não reclamo de nada, nada, nada. Eu sei que tudo serve para a glória de Deus, eu ofereço, Senhor, obrigado, para sua glória, para sua glória. Mas fiquei aquela dor, ai, que dor, ai, que dor. Eu fiquei gemendo de dor, porque tava dando muito, sangrou e tudo. Aí gemendo, falei, mas eu vou gemer aqui, oferecendo um gemido mesmo, nem fazer o quê? E doeu muito, gente, até agora tá doendo. Então, assim, aí você vai ver aqui, o Senhor descansa que agora eu vou sofrer. Eu vou passar por tudo no seu lugar, né? Agora eu vi, o Senhor vive em mim, então tudo que tiver que passar. Aí depois eu fui ver os vídeos, eu fui ver, né? A parte que eu falei lá pra vocês lá. E aí, o que Jesus fala desses vídeos para mim? Ele fala assim para mim, você que vai ver eles, você que vai sentir a dor.
Eu não vou sentir. Eu não quero mais eu ter que ver esses vídeos. Você vai ver no meu lugar e você vai sentir a dor que eu deveria sentir com esses vídeos. E eu sinto uma dor. Mesmo eu sabendo que Deus está no comando de tudo, sabe, Cíntia? Mesmo sabendo que Deus está no comando de tudo, mesmo eu sabendo que essas coisas são dentro da ordem que ele permitiu, mas eu sofro do mesmo jeito como se Jesus estivesse na terra sofrendo. Mas a gente sofre, né? Porque A assim, gente sofre, a gente porque sente. Jesus, ele vendo o pai permitindo essas coisas, ele via que o pai permitindo a morte daquelas crianças de Herodes lá. Jesus viu tudo aquilo lá e aceitou aquela realidade, mas Jesus sofreu demais com aquilo. Jesus sofreu demais, Sim. demais. E tanto que ele, quando ele viu aquelas mulheres falando para ele assim, por que você não faz voltar? Por que você não devolve os nossos filhos? E ele falou, se eu pudesse, eu devolvia para vocês. Né? Lembra que ele falou para elas? Se eu pudesse, eu devolvia para vocês. Mas só que eu não posso, porque não está no poder dele, é de Deus. Ele tem o poder, porque ele é Deus, mas só que ele não desfaz o plano dele, ele não destrói a harmonia dos planos dele. Tudo tem um para quê, então a divina vontade nem Jesus pode mexer. Nem Jesus, nem Deus pode mexer na divina vontade, porque é todo um plano estabelecido que precisa seguir sua ordem. Nem Deus ele quer interferir. Nem Deus quer interferir nesse plano, entendeu? Do jeito que ele pôs o plano dele, tem que ir até o fim. Nada pode mudar o que ele muda. Nem ele mexe. Ele falou que dá o livre-arbítrio para a criatura, ele deu o livre-arbítrio para a criatura, não tem conversa. Ele não volta atrás daquilo que ele planejou. É isso que é maravilhoso de Deus. Eu acho isso maravilhoso de Deus, essa fidelidade a ele mesmo. A fidelidade a ele mesmo. Graças a Deus que ele é assim. Porque se ele não fosse assim, que Deus, né, horrível que seria, se pudesse ele piscar e mudar. Ah, porque ele quer agradar você, ele vai lá e muda. Ah, então eu quero agradar a Aline, eu vou lá mudar. Ah, eu quero agradar meu filho, Jesus, eu vou lá mudar, eu vou mudar tudo, vou transformar tudo. Ah, eu acho que eu errei nisso. Nossa, pensou se a gente tivesse um Deus que estivesse corrigindo tudo? Aí esse dia eu tava falando com a minha funcionária, eu choro muito nesses filmes de ficção. Por exemplo, ela estava assistindo o filme do Crepúsculo, do vampiro lá com a menina lá. Aí eu peguei e falei assim, eu não vejo nenhum problema de assistir esses vídeos. Porque quando eu assisto esses vídeos, né, e até eu falei pra ela, até essa atriz mesmo, ela fez a Bela e a Fera. Ela fez a Bela e a Fera. E eu falei, no dia que eu assisti a Bela e a Fera, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, porque Jesus ficava falando comigo o tempo todo naquele momento do filme. Ele falava assim, aquela fera sou eu. Falei, mas como assim que aquela fera sou eu? Eu sou muito grande, sou um Deus. E tem gente que não me entende. Tem gente que me vê como um monstro, porque eu sou muito grande, porque eu sou muito desconhecido, estranho para muitas pessoas. E as pessoas têm medo de mim. E eu não quero que vocês tenham medo de mim. Jesus falando para mim que eu tinha que ser aquela bela e amava a fera. Ele falou assim, a minha mãe é a bela e eu sou a fera. A minha mãe é a bela e eu sou a fera. Então, aquela fera ama e quer ser amado, tá aquela sozinho, triste. Mas só que ele é um príncipe. Ele é um príncipe. Ele é um príncipe. Então, assim, ela, né, a bela é quem vai trazer a fera para poder ser, para ser o príncipe novamente. Então, Nossa Senhora, ela é a bela. E ela trouxe Deus para a dimensão da criatura, fez Jesus virar um príncipe, fez Deus virar o príncipe Jesus Cristo. E o rei, ele se tornou o rei dela, o rei nosso. Aí Jesus falando daquele lá, aí eu falando assim, então quando eu vejo esse vampiro, por mais que ele seja um monstro, por mais que ele seja um vampiro, por mais que ele mate, mas ele ama a Bela, ele ama a moça. E aí ele faz de tudo por ela, para salvar ela, para proteger ela e tal. Então eu vejo também Deus naquele filme. E aí eu peguei e falei assim, Deus não quer ser sozinho. Aí eu tava falando para ela assim, se a gente ficasse sem Deus, eu contei para ela, se a gente ficasse sem Deus, se ele pegasse e só fizesse a nossa vontade e ele abandonasse a criação, mas só que ele mantivesse do jeito que ele ia manter só, ia deixar a terra continuar, ele ia continuar servindo como se fosse um servo, e de longe, como um estranho. Isso é anormal para Deus. Ele não aceita um negócio desse. Nem se ele quisesse, ele não consegue ser assim.
Porque ele não criou a criação para ser destruída. E se ele deixasse a criação na mão do ser humano e ficasse repondo como se fosse ele um dono do estoque, e ele repõe a árvore que o homem cortou, e ele repõe o ar que o homem deixou de produzir por causa que cortou as árvores, aí ele vai e põe outra árvore, e ele faz aquela árvore crescer, e ele fica repondo e só servindo o ser humano. O ser humano aqui só fazendo o que quer. E cada vez fazendo mais o que quer. E cada vez fazendo mais o que quer. Aí uns rico, cada vez mais rico, corrupto, mas cada vez mais rico, pisando em cima dos pobres e matando mais pobre. E aí piorando mais a situação. E ele não mandasse mais castigo para ninguém, não mandasse sofrimento para ninguém. Todo mundo só curtindo a vida, sem Deus atrapalhar ninguém. Ele não quer atrapalhar ninguém. E aí ele não quer reinar também. Então ele não quer interferir no planeta, ele só vai manter o planeta funcionando para você viver. Se ele fizesse isso, eu falei para ela, você tem noção do inferno que ia se transformar esse planeta? Ela falou assim, meu Deus, é verdade. Uma menina, 18 anos, já entendeu? É verdade, Aline do céu. O que é virar esse planeta? Todo mundo querendo viver à vontade, um pisando em cima do outro, do jeito que já é, as coisas do jeito que estão. Não imagina as coisas do jeito que estão hoje. Mas se não tivesse castigo, se Deus não tivesse tentando controlar, não tentasse, se Jesus não tivesse vindo, dando um exemplo de salvação, de valores humanos e tal, se Deus nunca tivesse mandado os mandamentos da lei de Deus, e aí tivesse todo mundo, Deus por si, Deus por todos e todos, né, por um, cada um por si, Deus por todos, e aí ninguém sabendo que ele existe, a terra, ela tá ali. Imagina que situação que ia virar o mundo, a gente ia matar uns aos outros. A gente já teria matado, a gente já teria morrido, já tinha caído bomba nuclear em tudo quanto é lugar desse planeta já. Já tinha destruído tudo. Só tinha demônio na Terra, já tinha. Eu falei para ela assim, já pensou se Deus fizesse o que a gente quer? Isso que ia virar. Eu falei assim, graças a Deus. Aí ele falou assim, mas também se eu reinasse, Aline. Aí ele falou, se eu reinasse, ia ser outro dilúvio. Eu já teria destruído essa Terra há muito tempo se eu reinasse sozinho. Se eu não tivesse esse plano de fazer vocês reinar comigo. Se não tivesse esse reino da divina vontade, só o Pósseos. Se não tivesse Jesus vindo na Terra, se eu não tivesse mandando castigo para vocês pensar, né? Se eu não tivesse vindo na Terra, mandado os meus mandamentos, depois mandado o meu verbo encarnado, agora mandando o Espírito Santo para iluminar vocês, né, com as verdades, o que ia acontecer nesse mundo, meu pai? Se eu não tivesse feito esse plano para a gente reinar juntos, para vocês reinar comigo, eu não quero reinar sozinho. Não adianta vocês ter vergonha de mim. Não adianta vocês querer ficar sem casar comigo, porque tem que casar comigo. Aí eu peguei e falei para ela, falei assim, Jesus quer que a gente, não quer que a gente seja submisso a ele. Ele quer que a gente seja, né, livre, mas com ele, né, iluminando a gente, sendo nosso guia, que é o que eu falei lá na formação do reino humano contra o reino divino. Ele quer ser o nosso guia. Ele não quer que você fique você obedecendo ele como se fosse um robozinho. Ele quer que você anda com ele do seu lado, te falando o que é melhor. Ó, Jesus, eu quero fazer o que é melhor, eu quero fazer o que é certo. Aí você está acostumando. Ele fala, Aline, você vai acostumar tanto a me conhecer e saber o que é certo, que vai chegar uma hora que eu vou dormir dentro de você e você vai fazer as coisas. Eu já falei isso para vocês, né? Que vai chegar uma hora que ele vai dormir sossegado e aí a gente vai fazer as coisas sozinho, sem ele precisar estar acordado perto da gente. Aí, no dia que a gente quiser, eu falei na formação também, no dia que você precisar, você dá uma batidinha no coração e fala, Jesus, eu tô precisando do Senhor numa coisa aqui, que aconteceu uma coisa que eu nunca vi, é uma experiência nova, então o Senhor tem que me ajudar. Ele vem correndo, ele acorda na hora e vem correndo falar com você, porque ele ama viver para você. Ele ama viver para te servir. Então, não é você servir a ele, é ele te ajudar para você servir a ordem que ele proporcionou das coisas que é uma correta, é a ordem correta do amor. Ele ensinou a gente, ele nos criou para a gente amar, ele nos criou para viver na ordem, para que as coisas sejam perfeitas, sejam bonitas, do jeito que ele sonhou, para que a gente não vire demônios, né? Para que a gente seja filhos dele. Então, é uma coisa linda o projeto dele. É lindo demais. Entendeu? Ai, gente, essa parte da Bela e a Fera é muito legal. Quando eu contei pra ela ficou encantada. Eu queria ter gravado, porque na hora que eu contei pra ela chorou. E aí eu fui conversando tão entusiasmada com a pessoa, que a pessoa, nossa, Aline, verdade. Eu falei assim, tá vendo? Tem como você viver sem Deus? Falei pra ela, tem como você. E quando você for rezar,
Só fala, Jesus, por favor, vem, me ajuda, eu tô precisando de ajuda. E sempre pede. Eu falei para ela, acorda de manhã, já pede para ele ficar com você o dia inteiro. Pede para ele falar com você o dia inteiro, te orientar o dia inteiro, né? Para poder você não ficar sem ele nem por um minuto. Não fica sem Jesus, não fica sem Jesus, nem um pouco, né? E é isso que ele quer, que a gente não deixe ele sozinho. Nossa, é muito triste isso aqui, gente. Ele falando aqui, ó. Companhia significa tomar tudo em parte, o que faz e sofre a pessoa que lhe está próxima. Então, você tá ali ouvindo aqueles vídeos que eu ouvi hoje, sofri tanto com aqueles vídeos, meu Deus do céu. Sofri tanto com aqueles vídeos, eu fiquei tão triste com aqueles vídeos que eu vi hoje. Meu Deus, aquele professor ensinando aquelas coisas. Meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, como que um filósofo, ele escreve livro, eu fui ver os vídeos dele, o cara escreve livro. Os livros dele são usados na rede pública. O filósofo. E ele falou que Jesus abriu uma era de modernismo que não existe. Ele que inventou, que ele inventou uma moda, sabe? Uma moda de autoajuda, da pessoa se autoajudar. E quando ele estava no deserto, olha o cara é tão idiota, mano. Falou assim, Jesus, ele que abriu essa era de você se autoajudar, de você se querer se autoafirmar, sei lá. Porque ele estava no deserto e ele estava conversando lá no deserto com o demônio, mas falando que era com o demônio, mas na verdade era com ele mesmo que ele estava conversando. E aí agora tem esses carnal da vida, hoje tem esses seguidores, né, que ficam continuando essa forma de ver as coisas. Que a pessoa vai conversar com ela mesma, ter uma comunicação com o seu eu interior e que não sei o quê. E é Jesus que inventou esse negócio, que veio de Jesus, que ele foi o primeiro a fazer isso. Lá no deserto, os 40 dias de deserto, ele estava conversando com o demônio, coisa nenhuma. Era com ele mesmo. Nossa! E ainda ele ainda falou que Jesus é um pedófilo. Falou que Jesus vem a mim, as criancinhas. É porque ele era pedófilo. Quando eu vi aquilo, eu falei, Senhor Jesus, misericórdia, Pai nosso. E esse cara tem livros que são dados pelo PT para poder formar os alunos da rede pública. Meu Pai do céu, eles usam o material desse cara. Ele tem 470 e tantos mil seguidores. Eu fiquei, meu Deus do céu, misericórdia, como que alguém segue um cara desse, Senhor Jesus, misericórdia. Então você vê que o mundo do jeito que está indo, né? No buraco que está indo, né? E aquelas drag queen lá, né? Ensinando as crianças a ser drag, ensinando crianças, meninos a já crescerem se arrumando como mulher, ensinando, incentivando aquilo ali. Fadas dragnife, aquelas coisas. Ai, é assim. E aí Jesus fala, você tem que ver. Tem que ver. Aguenta firme aí. Eu sei que é difícil, mas você tem que ver. Você vai ver e vai sentir a minha dor. Você vai fazer companhia para mim. Gente, é muito importante. Você precisa fazer. Mesmo que seja difícil para você. Mas você tem que fazer isso por Jesus. Porque você não está fazendo por você, é por amor a ele. E aí você tem que ter paciência. Você fala, por que eu tô vendo isso? Aí ele fala. Tá muito bem que você tá vendo isso. Hoje é seu dia de sofrer. Hoje é sexta-feira santa. Hoje é o dia de fazer companhia na minha paixão. E é assim que você vai fazer. Falei, então tá bom. Mas ninguém merece. Ninguém merece. Toda sexta-feira é um dia que Jesus faz fazer igual Nossa Senhora. Ficar fechada vendo esses vídeos, vendo essas coisas. Eu fico horrorizada com isso aí. Mas eu tenho que ficar fechada ali no meu serviço, quietinha, vendo essas coisas. E hoje foi feriado aqui em São Paulo, eu fiquei no quarto vendo, né? À tarde. Deus que me perdoe, misericórdia, me faz até passar mal. Mas aí eu tenho que oferecer para Jesus. Tenho que fazer essa companhia para ele. É uma coisa que ele precisa, gente. Não tem que fazer. Eu não consigo negar nada para ele. O que ele me pede para ver, ele me incentiva, entendeu? Não é assim, eu que sou curiosa, eu que quero ver, não vai, aquilo ali não faz bem para mim. Mas só que ele que põe na minha frente, põe na minha cara e me pede ver.
sente a minha dor. Eu preciso que você veja, porque você precisa estar sabendo do que está acontecendo. A Luísa também passava por isso. Né? Ele estava super calado, super aflito quando aparecia para ela, não é? Muitas e muitas vezes, aflito, calado, e ela perguntava: o que está acontecendo, Jesus? O que está acontecendo com o Senhor? O que eu posso consolar? O que é? E aí ele falava tudo que estava acontecendo, igual nessa cena aqui. Ele apareceu para ela a mesma coisa, aqui, ó. Eu estava recebendo a comunhão, eu estava fazendo meus habituais agradecimentos, e meu sumo bem se fazia ver afligido e calado, melancólico, como se sentisse a necessidade de companhia. De novo? Saiu sozinho de novo. Jesus, o que está acontecendo? Está nítido. Ah, louco, nem apertei nada, saiu sozinho. Só um minutinho. Essa chamada terminou. Eu, hein? Gente, como que pode um negócio desse? Eu, hein? Que estranho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espera aí que já vai chegar. Espera aí. Vou ter que tentar de novo. Vou chamar o povo de novo, ó. Espera aí que eu já vou chamar as meninas de novo, tá? Não... Hoje o Meet tá com encrenca mesmo. Faz parte. Alô, 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 vamos lá. Será que não vai aparecer eu? Olá. Só não tá aparecendo eu, não sei por que minha câmera. Com graça. Vamos lá, câmera. Eu, hein? Minha câmera não quer funcionar. Eu não sei por que caiu, gente. Eu não apertei nada, que eu nem mexi no mouse, né? E eu não tô... estranho, né? E eu não tô aparecendo também. Não sei por que também. Coisa mais esquisita. Nem sei como foi cair esse negócio. Depois eu entrei lá no link anterior e não entrou mais, e aí pronto, eu coloquei lá no. Aí, apareceu. Pelo menos apareci agora. Ai, mas tá bom. Deus sabe todas as coisas. Só Deus mesmo na nossa vida. Aí eu tava falando, né? O que eu tava falando mesmo? Ai, cortou.
Você estava falando de ver os vídeos, né? Os vídeos das notícias que deixa a gente sofrendo. Ah, sim. Aí eu tava querendo ler um pedaço aqui. E a Luísa falou que ele sempre parecia calado, parecia triste, né? Aflito. Aí ele apareceu aqui, ó, para ela, aqui, ó. Meu Jesus se fez visto calado e aflito, né? Melancólico. Aí no outro aqui tá escrito melancólico. Tava lendo ele. O outro aqui da Divina Brasil aqui. Como se sentisse a necessidade de companhia. E eu, estreitando-me a ele, procurava consolá-lo, com oferecer-me a estar sempre unida com ele, para nunca deixá-lo sozinho. E Jesus aí ficou contente para desabafar sua dor, me disse: seja fiel e não me deixar jamais, porque a pena da solidão é a mais oprimida. Então é o que ele mais sofre, é a solidão. Então a gente fica pensando, a maioria das pessoas não tem ideia de que Jesus está sofrendo na comunhão, gente. Porque as pessoas acham que Jesus está lá à direita do Pai, que é o credo. E se a gente chegar num padre e falar que Jesus está na Eucaristia sofrendo, até o padre pode chamar a atenção da gente. O padre já falou comigo. Um padre falou comigo assim. Eu falei assim, ele falou que estava sofrendo. Aí eu falei assim, mas Jesus está sofrendo também, oferece para ele, vamos fazer companhia para ele na cruz. E ele, mas ele é Deus. Mas ele é Deus, ele pode sofrer. Ele é Deus. Gente, eu fiquei na minha cabeça tanto tempo. Eu falei, Jesus, ele não sabe que eu estou sofrendo. Não, mas ele é Deus. Eu sei que ele é Deus, ele não está sofrendo, não, mas ele é Deus. Eu sou homem, eu posso sofrer. Eu não aguento sofrer. Ele aguenta, porque ele é Deus. Deixa eu sofrer. Nossa. Ele aguenta. Nossa, gente, mas aquilo me matou. Eu falei, gente, eu queria o Jesus, ele não sabe que eu estou sofrendo. E eu me sinto assim, meu Deus, mas eu quero tanto te consolar e ninguém quer te consolar. Não, gente, não precisa de consolo. Gente, É por isso que nós somos seres de outro planeta. A gente é ser de outro planeta. Porque acreditar no que Jesus fala para Luísa, tem gente que vai questionar, porque eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que está sentado à direita do Pai, e de novo advir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Eles só acreditam no credo, é o que está no credo. Glória a Deus nas alturas. Ontem na adoração o padre falou assim, vamos pedir uma graça para Jesus, todo mundo vamos pedir uma graça e vamos falar alto, né? Vamos falar, cada um fala, umas 4 pessoas falam. Aí o povo só pede, acha que Jesus é um banco. É assim. Um banco. Eu quero saúde, eu quero emprego, abençoa minha família, abençoa meu negócio, abençoa isso, abençoa aquilo, não sei o quê. E eu, Jesus, que seja feita a vossa vontade, que venha o teu reino, eu falo caladinho, né? Que venha o teu reino, que a sua vontade seja feita na terra como no céu. Gente, essa menina é louca. O padre está falando que você pode pedir uma graça, que ele vai dar a graça que você quiser. E eu falo, Senhor, que seja feita a vossa vontade. Eu não quero nada, eu só quero que venha o teu reino. É doida, só pode ser doida. Gente, a gente não está nessa terra. A gente não está nessa terra. Ele é o Criador. É porque, assim, eu lembro, um trecho que eu li, que Jesus falou assim, que eu achei incrível, que a alma perde a paz. Por que ela perde a paz? Você tem que ver se você está buscando Deus por Deus ou por você. Aí eu, Jesus, o que significa isso? Significa o quê? Você está me buscando por mim mesmo, porque você gosta de mim, porque você me ama, porque eu sou seu pai, você é minha filha? Ou você está me buscando para conseguir alguma coisa de mim, porque você sabe que eu sou rico, poderoso, criador do céu e da terra, que eu tenho tudo? Você está buscando para isso? Porque o povo busca Deus é para isso. Porque pelo que ele dá, não porque pelo que ele é. Porque se eu for, eu vou participar do sofrimento de Jesus, eu não quero, não. Eu só quero consolo, só quero as graças, só quero a saúde, só quero a vacina. Aí a menina doida fala, eu não quero vacinar de jeito nenhum. Só pode ser louca. Quando todo mundo fala das vacinas, você quer vacina? Eu não. Seja feita a vontade de Deus, na hora que chegar a minha vez eu vou. Não quero, não. Gente, eu tava vendo o chat do vídeo do Rafael lá. Meu Deus do céu, até barraram os meus comentários, porque eu fiz no comentário lá. Gente doida! Gente doida!
Eu falei, Jesus, eu fiz um kkk. Gente, vocês são tudo doido. As coisas que os caras estão preocupados. Jesus do céu. Os caras falando assim, a terra é plana. Eu tenho provas na Bíblia. A Bíblia provou que a terra é plana. Que não sei o que a terra é plana, que a terra é plana. E que não sei o que. Aí o outro falando de outra coisa e brigando por causa disso, que quer provar que a terra é plana. Eu falei, gente, o mundo tem tanto problema sério. E os caras estão brigando porque eles acreditam que a terra é plana. E não tem nada que tira da cabeça deles que a Terra é plana. Aí tem outros que acreditam de tudo quanto é jeito nos OVNIs. Que tem bichos, né? Que tem os caras que nada tira da cabeça deles que tem OVNIs. Que tem os alienígenas. Que os alienígenas que estão fazendo as coisas, que tá tudo... Jesus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu fico assim... pensando, meu Deus, o Senhor tem que ter muita paciência nesse planeta, Senhor Jesus. O Senhor tem que ter muita paciência para lidar com essas pessoas, Senhor. Misericórdia, Senhor. E aí é aquela coisa, né? Nossa, eu nem sei o que falar, porque ele não quer mais perder tempo com isso. Ele quer que você perca tempo com isso. Que você se ocupe disso. É isso que eu estava falando antes, eu repito. Ele quer que você se ocupe com essas pessoas. Ele fala para mim assim, na minha época não tinha essas loucuras. Ele fala para mim, hoje tem. Na minha época eu orei por essas pessoas de um jeito orante lá. Eu orei lá atrás, lá. E, claro, incluiu todas as pessoas, mas só que eu não coloquei essas pessoas claramente. Essas coisas aí. Eu fiz lá uma ligação universal lá com várias coisas, várias situações. E agora eu quero que você complete o meu serviço. Você vai chegar e vai falar, Senhor, ó Pai, eu te ofereço, Senhor, né, a minha, né, o conhecimento da divina vontade que eu estou lendo agora, que é vida, que é cura, que é tão bom. Eu te agradeço por isso. E eu vou agora e ofereço por esses malucos, Senhor. Por esses doidos que estão na terra pensando essas coisas idiotas, Senhor. Mesmo com as minhas palavras mesmo. Não tem problema. Ele falou, usa suas palavras mesmo, que Deus vai entender. Aí você vai e oferece por essas pessoas. Né? A alegria que você tem de estar estudando o livro do céu e aprendendo tudo isso, sabendo como eu gosto das coisas, me fazendo companhia de jeito bonitinho, né? Aí você vai e oferece tudo isso que você está, né, recebendo de bom, as coisas boas que acontecem com você, as graças que eu derramo sobre a sua vida, as coisas boas, seu marido que é carinhoso com você, os seus filhos estão bem, de saúde e tal. Você pega tudo isso, agradece e fala, Senhor, um desconto por aquelas pessoas daquele chat que eu vi, por aquelas pessoas lá naquele canal, por aquele cara que está falando besteira lá naquele canal, né? Por aquela pessoa que está vivendo aquele, por essas pessoas que estão, né, vivendo desse jeito, daquilo, desse jeito, tudo isso que o Senhor me mostrou, eu quero ofertar tudo para o Senhor. Tudo para Deus. Vai lá, Senhor, né? Manda as luzes para essas pessoas, para que elas tenham capacidade de se converter, de conhecer a verdade. Então, ele quer que você continue. Claro que você não vai ficar o tempo todo fazendo isso, como eu já disse, né? A gente não vai ficar o tempo todo fazendo isso, fazendo essas oferendas. Mas só de você parar, viu o vídeo, você já ofertou, você já falou, Senhor, misericórdia dessas pessoas. Já tá ponto, já tá feito. Entendeu? Porque o que Jesus fala para mim? Ele fala assim, não se preocupe em orar igualzinho eu, porque eu sou Deus e eu sou o verbo encarnado, eu sou a sabedoria plena. Você não é eu. Não adianta você querer ser eu, que você não vai conseguir. Então, seja você. Faz do seu jeitinho mais simples possível. E eu completo o que você... ele quer, né? eu completo o que você não sabe fazer. Não precisa se preocupar de falar para... Ó, Pai, né? Como Jesus fazia... eu quero fazer, e não sei o quê. Não precisa se preocupar. Você vai, Senhor, abençoa essas pessoas. Senhor, misericórdia. Vai lá atrás dessas pessoas onde elas estiverem. Hoje eu vi uma notícia, acabei de ver. 9 pessoas a cada minuto morrem de fome. A cada minuto, 9 pessoas no planeta morrem de fome. Na hora eu já falei para Jesus, misericórdia dessas pessoas que estão morrendo de fome.
Na hora eu lembrei da Luísa, nas vezes que ela via os castigos de pessoas que estavam, né, perdendo os alimentos, perdendo, né, as fazendas que estavam caindo granizo, que estavam fazendo mal, né, fazendo que ela pensava, o que vai acontecer com essas pessoas? Vão passar fome, vão passar fome. Na hora eu lembrei da Luísa, lembrando disso, já falei para Jesus, misericórdia, eu sei que é castigo, eu sei que é purificação, eu sei que é purgar, eu sei que e é mais do que Covid. Falou que Covid está morrendo a cada minuto 7 no mundo. Os números do Covid E de maior, aborto. De né? aborto morre muito. De aborto morre mais que Covid. Então, Muito que mais. daí de fome é 9 e Covid é 7. Então, que até mais, né? A fome tá matando mais que o Covid. Então, eu falei, meu Deus do céu. É o Senhor que está permitindo levar essas pessoas agora. É o Senhor que está permitindo. Mas mesmo que seja o Senhor que esteja permitindo, é uma tristeza muito grande. A gente tem que ser humano. A gente tem que sentir a dor do humano, porque Jesus ele iria sentir essa dor. E ele está sentindo, porque ele está na terra, ele está no sacramento. Então ele está sentindo toda a dor que nós sentimos, mesmo sendo a divina vontade fazendo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como Jesus ele é? Ele mesmo sendo a divina vontade, está fazendo essas coisas dentro da ordem que é ele mesmo fazendo, mas ele chora com o coração dele, o sagrado coração dele humano. Ele sente a dor que nós sentimos. É porque, Aline, na verdade, ele tem que permitir isso para salvar a nossa alma, mas a vontade dele não era nem que existisse pecado. É o que ele falou para Santa Faustina. Ele falou assim, do purgatório. Ele falou assim, não é que eu gosto do purgatório, mas a minha justiça exige. É a exigência da justiça. Então, o que acontece de castigo é a exigência da justiça. Mas o amor sofre. Você viu que ele sofreu tanto para ir no purgatório para Santa Faustina. Você viu como que foi difícil para ele ir? Nossa Senhora. Nossa Senhora, ele sofreu para ir com ela. E aí ele falou assim, eu não... Com a Luísa eu lembro. Não foi com a Luísa? Acho que foi com a Luísa que ele passou mal, né? Ele passou muito mal lá. Mas com a Santa Faustina ele falou, eu não desejo isso. Mas a justiça exige. É porque assim, Deus, a divindade não é passível de sofrimento, mas a humanidade sim. Quem A sofre é a humanidade humanidade dele dele. A humanidade dele é pequena como a nossa. Então ele sente aquela dor, né? Concentrada. E uma dor muito mais forte porque ele é mais sensível por ser Deus. Por ele ser Deus, e ele ter o desejo de Deus de ver suas criaturas amadas, né? De dar amor a essas criaturas por ter criado elas, né? Sonhado com elas felizes, aí ele vê elas ao contrário. Mas só que daí tudo isso ele sabe que tudo é para um bem maior no fundo, mas mesmo assim, ele sente aquela paz que ele fala, claro, eu sou uma paz imperturbável, eu tenho uma paz imperturbável, eu tenho uma paz imperturbável. Que a paz imperturbável dele é a certeza de que tudo que ele está fazendo é para o melhor bem, né? Mas só que daí, aquilo que eu estava vendo, que eu estava falando que eu assisti uma série esses dias e eles estavam muito bravos com o Criador. Não é Deus, eles não chamam de Deus, né? Eles chamam de os guardiões do tempo. Essa série. Chamam de guardiões do tempo, são 3, como se fosse a Santíssima Trindade, que tivesse criado todo o tempo, toda a ordem do tempo, do jeito que ela é, o tempo. E o tempo é a própria vida, é a vida. Toda a vida é dentro. E daí eles são os guardiões do tempo e eles produziram tipo um local, uma empresa, que eles chamam de empresa, que governa a linha do tempo. A linha do tempo sagrada. Né? Tem uma linha do tempo sagrada e tem os nexos de situações em que alguém quer sair do tempo, que alguém quer sair daquela ordem. Aí tem pessoas que querem sair, essas pessoas são chamadas de variantes. E essas pessoas são tiradas. Quando elas são revoltadas, elas são tiradas da linha do tempo da sagrada. Elas são tiradas da vida, tiram ela da vida. Tiram ela porque elas estão atrapalhando a ordem natural das coisas. Então, é como se esses guardiões do tempo tirassem elas do lugar onde elas estão, criança, qualquer idade que elas estivessem. E aí uma das meninas, a mulher lá, ela foi tirada da família dela quando era criança. E aí por causa dela ser uma variante, por causa dela querer atrapalhar os planos, né, naturais das coisas, ela queria mudar a natureza das coisas. Então ela foi tirada, ela foi sequestrada por
por essa empresa que era responsável para fazer isso, como se fosse anjos que aparecessem lá e pegassem a pessoa e retirassem, né? Como se Deus tivesse matado aquela pessoa e levado ela para outro lugar, para poder ela pagar o pecado dela. Tipo assim, ela trabalhar, ela tinha que trabalhar para Deus, para corrigir o que ela tinha feito. E ela tinha um ódio daqueles guardiões do templo, um ódio porque destruiu a vida dela. Ela tinha uma raiva, uma vingança, uma raiva, uma raiva, uma raiva, uma raiva, uma raiva, uma raiva tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E ela, o plano dela era chegar até onde estavam os guardiões do templo. E daí falava, onde que tem os guardiões do tempo, eles que governam o tempo, eles que mandam na vida, eles que regem a vida, eles que não sei o quê. E daí ela falou, então eu quero conhecer essa porcaria desses caras. Eles fizeram tudo errado, eu não concordo com o que eles fizeram comigo, e eu quero lá corrigir, conversar com eles, e eu quero matar eles. E aí a série fica... obediência. Aí eu falei assim, é isso mesmo. Ele tá testando minha obediência. Eu falei, aí eu falei com ele tanta coisa, com a pessoa que estava me atendendo, eu falei, olha, eu comecei a você falou pela boca, Deus usou sua boca para me chamar, para ser, né, isso que você me propôs. Mas ao mesmo tempo, ele falou que eu tinha que conversar com meu esposo e com o sacerdote. E eles deram a entender que não é para eu aceitar. Entender? É isso que ele quer, que eu obedeça. Porque não adianta eu querer fazer um trabalho, por mais extraordinário que seja, mas se não for da vontade dele. O que agrada a Deus é eu fazer a vontade dele. Eu entendi claramente que a vontade dele é que eu não aceite. Mas, olha, mas eu falei para ele, mas olha o jeito que é a situação. Porque do jeito que você falou, ficou claro que era a vontade dele que era para eu aceitar. Mas na verdade não era. Tem vezes que é complicado. Aí eu falei assim, eu falei, eu não vou aceitar. E ele, aí eu sabia que você não ia poder aceitar. E Jesus falando na boca dele o tempo todo. Tudo que ele me falou, eu falei assim, gente, parece que ele leu o livro do céu, esse homem. Ele falou assim, olha, o que você tem que fazer na sua vida é você focar no seu dever de mãe, no seu dever de esposa, no seu trabalho, e fica tranquila, você não erra se você fizer isso. Obedeça, fica obediente. Jesus falando comigo na boca dele o tempo todo, eu fiquei boba. Hoje? E aí, hoje, Legal, né? ele falou assim, você fica tranquila, porque você tem que servir como você primeiro é sua casa, seu esposo, seus filhos, seu trabalho. Deus não quer mesmo. Mas aqui tá, por enquanto, você não pode aceitar, mas tipo assim, quando puder, ainda tô te esperando. Tipo assim, né? E eu, nossa, incrível. E aí eu falei assim, olha, o que acontece esse teste? Falei para ele, é um teste. E é engraçado, né, que você tá falando com a pessoa, mas na verdade você tá falando com Jesus. Eu tava falando com ele, com o gestor, mas na verdade não era só o gestor que tava ali, né? Eu falei, porque... esqueci o que eu ia falar. É um O teste. teste do meu amor próprio. O teste do meu amor próprio, por quê? O convite que ele me fez poderia crescer meus olhinhos. Nossa, você ocupar esse cargo tão importante, que todo mundo acha tão lindo, né? Essa função. E é Jesus que está falando comigo, que ele falou assim, é o Senhor que te escolheu. E eu podia me inchar, né? Nossa, ele me escolheu. Eu já Então sou eu vou esperta com aceitar essas coisas. Eu já sou esperta com essas coisas já. E eu falei Eu já assim, fico, eu falei, eu já fico sempre na retaguarda quando acontecem essas coisas comigo. Eu já fico aí assim, eu falei assim, pode ser um teste, eu vou ficar na minha. Eu vou ficar na eu minha. fico na minha. Eu já tô acostumada já com essas coisas. Ele falou assim, ó, mas ele falou assim, ó, continue assim. No final ele falou assim, continue assim, sem pretensões nenhuma, sem nenhuma pretensão de nada. Eu falei assim, é desse jeito mesmo. Eu falei, o meu discurso foi sempre o mesmo na minha oração, seja feita a vossa vontade. Eu não estou entendendo se o senhor quer, eu vou, se eu não quiser, eu não vou. Não tenho pretensão nenhuma. Nunca quis ser isso, nunca quis. E eu poderia ficar, né, por causa do meu amor próprio, querer aceitar e passar por cima de todas as Ficar outras coisas. frustrada, né, tal.
ficar frustrada, ou então falar assim, não, mas é o Senhor que está me chamando, Ele me escolheu. Não importa o que meu marido acha disso. Deus não é amar a Deus sobre todas as coisas? Então, se Ele me chamou, eu vou aceitar, não importa o que meu esposo fala. Não, eu Tem só falei assim, tem um não. monte de gente que faria diferente. Um monte de gente pensaria Faria. diferente, faria diferente, ia, Ele né? falou assim, aqui tem exemplos. Ele falou assim, olha, você tem que ser assim mesmo, obediente, e você não vai errar. Aqui tem gente que eu tive que tirar porque aceitou e desobedeceu e não conseguiu. A vida da pessoa vira uma confusão. Ele falou desse jeito, a vida da pessoa que não obedece vira uma confusão, a pessoa não consegue fazer nada. Ele falou, se você tivesse aceitado, você não ia conseguir fazer nada, não ia conseguir ser mãe, não ia conseguir ser esposa, não ia conseguir trabalhar, não ia conseguir fazer aqui, não ia sair nada. Eu falei, é desse jeito. A vida vira uma desordem. E aí eu achei incrível. Achei incrível. O que eu achei legal hoje na O jeito que meditação foi Jesus ter revelado para mim que eu tô vivendo uma coisa de cada vez. Aí eu tava até comentando com meu marido, falei assim, nossa, Alan, agora eu entendi por que que eu sou exagerada, porque eu estou colocando Deus na ordem, eu estou no departamento da ordem. Então eu sou eu exagerada. morro de rir quando você fala que é exagerado. Então, porque eu sou exagerada, porque eu quero colocar Deus em primeiro lugar em tudo, em tudo. Então eu quero colocar a ordem na minha casa primeiro. Então eu quero colocar a ordem, eu brigo muito com isso, né? Quero brigar com isso, quero, né, né, estipular essa ordem, não só aqui, mas na comunidade, estipular essa ordem para todas as pessoas. E fico muito focado nessa parte. E aí a harmonia e a beleza eu deixei para depois, que eu não tinha entendido ainda, de tanto que porque eu sou uma pessoa que eu presto atenção numa coisa de cada vez, e eu faço por partes. E Jesus quis que eu fizesse assim, porque é assim meu jeito, né? E aí, Jesus falou hoje para mim que primeiro eu tô tentando a ordem, que a harmonia e a beleza vai ser depois. Aí eu peguei e pensei, nossa, eu traduzi aquele livro e fui na ordem, estava traduzindo o livro do céu na ordem, né? E foi um primeiro processo de traduzir na ordem, e aí eu fui seguir na ordem, e aí eu não me preocupei com a harmonia e a beleza. Agora eu vou ir e vou ter que preocupar com a harmonia da tradução para ser perfeita e a beleza. Eu tenho que já preocupar com as duas coisas de uma vez, né? E fazendo na ordem, que já é o normal. Agora, aí o Senhor vai colocar a harmonia e a ordem para mim. Aí ele falou assim: na hora que você começar a traduzir de novo o livro do céu, e colocando a harmonia e a ordem, né? A ordem, a harmonia e a beleza no livro do céu, eu vou colocar a ordem, a harmonia e beleza na sua vida. Ele prometeu para mim hoje. Aí eu peguei e falei assim: vai demorar. Que lindo. E falou, não tem problema, não tem pressa. Vai vivendo na divina vontade, mesmo sem a harmonia e a beleza totalmente. Mas só que você não vai deixar de viver na divina vontade, porque as verdades, elas são tão grandes. Você vai se apaixonar cada vez mais, né? Como ele disse, a gente se apaixona tanto que a qualquer custo a gente não quer sair dela. Então, ele falou, fique em paz, né? Não tem problema se você ainda não está perfeito aos seus olhos, nunca vai estar mesmo, né? Que ele falou no outro trecho, nunca vai estar perfeito aos seus olhos, nem no último dia da sua vida não vai estar perfeito. Mas o importante é ser fiel, não deixar Jesus sozinho. Isso eu já não faço, né? Que é o principal, não deixar ele sozinho. Porque o sofrimento, como ele disse aqui, é a pena mais terrível de todas. E a companhia, o alimento, o desabafo dele, né? Porque ele sofre lá no sacramento. E sem a companhia, se sofre a dor e se está obrigando a sentir a fome, o jejum. Porque falta em quem dá desafogo do alimento, falta tudo. E falta quem pudesse oferecer o alívio, ainda que fosse um remédio amargo. O alívio, às vezes, para ele, né? Até o remédio amargo é quando a pessoa pede consolo para ele, né? E ele tem que consolar aquela pessoa. Ele fala que, ai, eu que tenho que ficar consolando a pessoa, ela que, em vez de me consolar, eu que tenho que consolar ela. Essa parte eu também não gostei, não. Porque é aquilo que você falou. A pessoa vai lá, ai, Jesus, socorro. Eu já fiz isso. Eu já fiquei com Jesus chorando, igual uma condenada lá no Santíssimo Sacramento, antes de conhecer a Divina Vontade. Então, eu me coloco nessa situação, né? Ai, Jesus, por que o Senhor permitiu isso comigo? E eu fiquei lá, agora eu vou ficar aqui até a hora que o Senhor falar pra mim que vai estar tudo bem, tá tudo bem. Ficava lá.
Até a hora dele falar que tá tudo bem. Aí ele falava pra mim que tava tudo bem e eu ia embora. Demorou, ficava horas. Mas eu acho que eu acho que ele é tão maravilhoso que ele quer também que se a gente estiver numa situação muito difícil, a gente pedir colo para ele. Porque tem hora que Não, ele falou, eu quero companhia, quero alívio, mesmo que seja um remédio amargo. Quer dizer que o remédio amargo é você só receber, ele não vai receber nada, ele vai estar sofrendo lá e você tá sofrendo junto e ele tem que cuidar de você, mais ou menos isso, né? Quantas almas me recebem sacramentados seus corações e me põem em solidão? Me sinto nelas como dentro de um deserto. Meu Deus, isso é muito triste isso, né? Como se não lhes pertencesse, como se eu não pertencesse a elas. Imagina, a gente vive por causa dele, né? A gente respira por causa dele. A gente só tá vivo por causa dele, né? Então, meu Deus, não fazer o mínimo por ele, não fazer o mínimo por ele, que é recebê-lo no sacramento e fazer companhia para ele, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu fico com dó dessas pessoas que ficam lá ouvindo que as místicas ficavam 2 horas de ação de graças depois, né, na Eucaristia. Pensem comigo, gente, para pensar. Essas pessoas que estudam que as místicas ficavam 2 horas de ação de graças depois do que recebia a comunhão. Imagina essa pessoa. Ela recebe a comunhão, ela não tem esse conhecimento da divina vontade, só ouviu falar. Lembra da aula de hoje, o estudo de hoje. E aí, para poder fazer a vontade do que o padre falou, do que o padre comentou lá, o padre Paulo Ricardo falou. Tem que fazer 2 horas de... Imagina assim, que um padre chegou e falou, o padre Paulo Ricardo, qualquer outro padre, fez Gilson, seja quem for, está orientando as pessoas. E fala assim, ó, conforme a Santa Faustina, conforme as místicas, elas ficavam 2 horas de ação de graça. Então, você imagina Jesus ficar 2 horas olhando para sua cara lá no Santíssimo Sacramento e você não fazer companhia para ele, ser um deserto, e você tá com a cabeça nos seus problemas, falando com ele das suas coisas, e ele tendo que lidar com o seu mimimi lá, porque é isso que vai acontecer, e ele não tem capacidade, você não tem capacidade de ouvir ele, e você tá lá para fazer companhia para ele, porque o padre falou para você ir lá, que isso é santidade, aí você foi porque o padre mandou você ir, aí você tá lá fazendo porque o padre falou, e aí é a vez de você ficar lá, e aí você tá lá, mas só que daí Jesus olha para dentro de você e não sente a companhia, ele tá num deserto dentro de você. Quantas pessoas que deve ser falso, meu Deus do céu, e tá lá só para... Meu Deus, misericórdia. É porque ser companhia para ele, por exemplo, é entender o que se ele quer ser agora. companhia Por para ele, exemplo, por eu exemplo, tava é lá na- entender o que ele quer agora. Por exemplo, eu Aí eu estava falei, lá aí entrou- na capela, aí eu falei, aí entrou eu estava lá conversando Cara, com lá ele, aí entrou psicólogo. um cara lá para visitar que é psicólogo. Falei assim, olha, Senhor, que interessante, um psicólogo. Eu falei, Jesus, eu podia colocar um exemplar de cada ser humano na arca, igual fez na Arca de Noé. Na Arca de Noé não pegou um exemplar de cada bicho, de cada animal, né? E colocou na Arca de Noé. Eu falei, nossa, eu podia colocar hoje, agora. Eu sei que eu quero que todo mundo viva na divina vontade, mas eu peço agora, Senhor, para ontem, um exemplar de cada tipo de ser humano na arca do coração de Maria. Um psicólogo, um psiquiatra, um médico, um bombeiro, um policial, um professor, mãe já tem, a gente já tá, mãe, pai já tem, né? Um sacerdote, uma freira. Eu falei, já pensou, Senhor, que maravilha que seria o mundo se tivesse um filho da divina vontade em cada profissão? Como já mudaria o mundo? Já pensou? Como já mudaria o mundo? Então eu te peço agora, se tivesse um. Eu falei, então eu te peço agora, Senhor, agora, não é para daqui um tempo, não, é para ontem. Esse psicólogo que seja ele o exemplar que eu tô falando, mas eu quero um psicólogo, um psiquiatra, um médico. Isso é fazer companhia para um professor. Isso é fazer companhia para ele, é isso que ele está querendo agora. Ele não, se eu chegasse lá e ficar, Senhor, converte meu esposo, Senhor, cuida da minha irmã. Senhor, a minha irmã está doente, a minha amiga está doente, cura, Senhor, acaba com a pandemia. E a vacina que não chega e não sei o quê, Senhor, Senhor. Ele fala aqui, ó, para tomar parte em tudo que faz e sofre a pessoa que está próxima, né, que é ele, portanto, receber-me e não tomar parte em minha vida é para mim a solidão mais amarga.
tomar parte na vida de Jesus, né? Que é justamente essa vida dele de oferta, né? De se ofertar, de se preocupar com as almas, né? É para mim a solidão mais amarga, e ficando só não posso dizer quanto ardo em amor por elas. A pessoa, ele não pode dizer para essa pessoa quanto ela é amada. Imagina, ela tá lá chorando e ele nem pode falar que ama ela. É. Ela nem se sente consolada. Ele não pode nem consolar, ela nem se sente Porque o consolada, consolo para né? essa pessoa Porque dá o pra ela, consolo para essa pessoa seria exemplo, ele dar para ela o que ela quer. consolo para ela Por exemplo, se ela está pedindo um emprego. agora O consolo para ela é ele para dar você o que ela quer. Agora, imagine ele falar assim, o remédio para você, uma doença, seu remédio tá? é uma doença, uma Sabe, cruz né? para você se curar A pessoa tá pedindo dos seus emprego, pecados. Imagina ele falando chorando isso. lá pedindo A pessoa está emprego, pedindo um emprego, chorando lá pedindo um a emprego, alma dela, e aí, só que ele vê a alma ordem. dela precisando Aí de ele fala, eu te cura, dou a cruz. de ordem. Aí ele fala, eu te dou a cruz. A pessoa sai Não É correndo, fica difícil, mal. é difícil Não compreender consegue Jesus aquilo entender que a você falou. verdade dele. É difícil, porque eu fico É muito imaginando, difícil. fico imaginando. A situação é fácil. Não é Nossa, fácil compreender esse Não mistério é da fácil. cruz. Gente, compreender esse mistério da cruz Tem que é querer muito muito complicado de da entender. Tem que querer muito você entender o aceitar mistério da cruz. o sofrimento, se De você alegrar aceitar a cruz, de você falou, né? aceitar o sofrimento e se alegrar com isso, que ele E a falou pessoa na vida íntima ontem, aceitar o que a pessoa pagar devia aceitar o sofrimento para pagar para a justiça, mas né? Os pecados dela. ele sofre, mas ele sofre o pela que eu mais fico assim Ele é com meu sofre, marido, né? ele O sofre que eu pela presto muita pessoa. atenção no meu marido. Toda hora, o tempo todo. Ele vem falar comigo, que eu sou, né, o desabafo dele. Então ele vem desabafar comigo toda hora. Eu não sei o que eu faço. Mas parou de vender desde quarta-feira, não vende. E não sei o quê. E eu fico ouvindo aquilo ali. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu sou Jesus naquele momento. Ouvindo a pessoa reclamar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que não acontece? E daí, ele falou isso na hora do almoço. Quando foi um pouquinho depois, ele estava mexendo no computador na hora do jornal. Ele estava assistindo comigo o jornal, né? Logo depois do almoço tem um jornal lá. Aí ele estava assistindo o jornal e ele falou assim: Nossa, acabei de vender 10 quebra-cabeça para uma pessoa aqui. Olha que sei o quê. E mais outra comprou 8. Eu falei assim: Agora mesmo você falou que não vendia, tá vendo como Jesus é bom? Ah, mas mesmo assim, e não sei o quê, não sei o quê. Eu falei: Agradece, pelo amor de Deus. Agradece. Agradece. Você estava reclamando agora mesmo que desde quarta-feira não tinha vendido. Agora vendeu. Agradece. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas só que naquele momento eu fico assim. Aí Jesus fala assim: você tem que aguentar essa situação. Ele chorar é a mesma coisa que eu aguento. Você está aguentando uma pessoa, eu aguento milhões, trilhões, quadrilhões de pessoas igualzinha a ele na minha cabeça. Então, Eu já pensei dos meus filhos. não fica bravo, por pensei dos meus favor, não filhos. fica chateada, né? Ensina, tenha paciência, ensina a amar, ensina ele a agradecer, vai falando. Eu sei, Jesus, eu sei, eu tô fazendo isso, tô fazendo. Ai, meu Deus do céu, mas eu fico, sabe, eu Eu penso ouço. isso dos meus filhos. Eu penso isso dos meus Os filhos filhos. desobedientes, quando meu filho está muito Meus filhos desobedientes, quando meu filho está muito custoso, desobediente, eu falo, Senhor, aí eu ele fico fala tão assim, triste porque meus filhos não obedecem. Aí só ele tem fala assim, meu dois. filho, eu tenho milhões de Então filhos tenha não obedecem. paciência. Você só tem dois. Então Eu tenha tenho paciência. ainda é. Eu tenho Ai, fala, milhões. Cíntia. E ainda é, Fala, Cíntia, alguma coisa aí, senão só nós ainda duas é que fala. adulto. Eu estou ouvindo Ai, mas você não quer vocês, eu falar estou nada? Não quer ouvindo comentar nada? essa questão Não, é mas assim mesmo. Mas nessa questão é assim mesmo. Eu vendo a Aline falar sobre essa questão de ordem, né? Sobre essa questão de ordem, que inclusive a gente teve até uma conversa sobre isso. Sim, Jesus, eu falei, Com ela, e aí eu falei assim para Jesus, eu falei, Jesus amado, me ensina a colocar ordem, Senhor. Eu não consigo levantar cedo, eu não consigo me levantar 4 horas. 4 horas, o único dia que eu levantei 4 horas da minha vida. Foi no dia que eu fui fazer a palestra, que eu levantei 3h30.
Foi o único dia que eu consegui levantar. Ô, Aí a Cíntia, Aline conversa comigo. A Aline conversa comigo, Cíntia, você tem que ter ordem. Cíntia, você tem que ter ordem, você tem que ter hora para levantar, você tem que ter hora para fazer café, você tem que ter hora para fazer almoço, você tem que ter hora para fazer isso, você tem que levantar cedo. Eu digo, Jesus, eu não vou Mas não é conseguir, 4 não. horas, é Eu 6, não mas 6 esse horas, tá negócio bom, de não precisa ser levantar 4 cedo é horas. complicado. Só que aí, graças a É, Só que aí, graças a Deus, eu vejo assim. Eu vejo nessa questão do você falar com Jesus, né? Até eu estava conversando com a Aline esses dias, e quando você fala com Jesus, você expressa para ele a dificuldade que você tem, né? Porque a semana passada eu tive uma semana meio turbulenta, mais uma turbulenta, né? Que Jesus dá uma sacudida e me mostra o caminho, e aí a Aline falando sobre essa questão da gente falar, né, da gente conversar. E eu falei assim, aí eu disse, mas Aline, eu não falava com você porque eu tinha medo. Eu tinha medo de você. Aí depois ela foi conversando comigo, aí depois Jesus falou para mim, você não tinha medo da Aline, você tinha medo de mim, entendeu? O seu medo era de mim, de chegar perto de mim, de falar comigo, entendeu? Então, assim, eu vejo ela falando nessa questão do livro do céu, que, né, que ela, primeiro ela fez na ordem, né? Aí não colocou a beleza, aí agora ela vai ter que fazer isso. E realmente, quando você entende esse processo de ordem, que você passa a ordenar tudo, né? A beleza já vem em seguida, né? Automaticamente você começa a perceber que está faltando alguma coisa. Você começa a perceber que se não produz fruto, se a sua alma ainda não tem aquela beleza, é porque ela está em desordem. Ainda falta alguma coisa ainda para poder ordenar. E aí eu comparo esses dias, eu estava comparando a minha alma com a minha casa. Eu falei, Jesus, se a minha alma estiver desordenada como está a minha casa, eu estou frita. Entendeu? Porque eu não consigo levantar cedo. Eu falo, meu Deus, eu levanto. Aí tem agora dificuldade com o Gabriel na escola, com essa aula online. Essa aula online está me tirando meu juízo. E aí, esses dias tinha projeto da escola e não teve aula, e tinha projeto. E a professora queria que eu mandasse ele. E eu fui argumentar com a professora. Eu falei, professora, eu não vou mandar o Gabriel, porque eu tenho medo, porque eu tenho doença crônica, eu tenho medo dele sair de fora de casa. Não deixe o Gabriel sair, gente, daqui de casa para lugar nenhum, a não ser que ele vá comprar alguma coisa. Mas A aí não é ser que ele falta, tenha isso que aí ir é no falta de mercado para fé. comprar Isso alguma aí é coisa, falta mas de eu fé. não deixo ele sair, porque eu tenho medo. Primeiro que você já tomou, você Eu tenho já, medo. E né? aí eu Eu falei acredito assim, assim. Se você é filho da divina vontade, você tem que confiar em pois é, Deus. aí Você eu tem que usei, obedecer à aí eu professora, porque é obediência, aquilo que a Michelle aí faz, é deixa eu eu falar. obediência. A professora, ela é parte da divina vontade. assim, aí eu fiquei, sim, aí eu fiquei, conversei com ela. Aí hoje ela disse, não, a gente vai fazer a exposição dos projetos, porque é a nota da unidade, né? Ele está tirando 2 anos em um ano só, então ficou muito puxado, tem coisas que ele não consegue colocar, não vai na cabeça dele, aí eu tenho que parar, explicar. E eu disse assim, meu Deus, Senhor Jesus, eu preciso colocar ordem nisso aqui. Aí estava vendo que o problema do Gabriel era o celular. Eu digo, peraí, eu vou colocar ordem nisso aqui. Agora eu que vou ordenar isso aqui. Aí peguei, tomei o celular do Gabriel. Aí eu digo, passa o celular para cá, você não vai pegar celular só final de semana. Para você poder pegar firme na escola. Senão você não consegue pegar firme na escola. Aí eu fui vendo a ajuda que a Ruth me deu com os vídeos sobre a caligrafia do Gabriel. Comecei a trabalhar mais com o Gabriel, colocar essa ordem e ver que realmente quando a gente coloca a ordem, depois da conversa que eu tive com a Aline, mesmo eu levantando, eu levanto 7 horas, porque Gabriel entra na escola às 7h30. Às 7 horas eu entro, eu levanto, faço café, e aí ele entra às 7h30 e já vai para assistir aula e assiste pelo meu celular. Aí quando tem algum intervalo, eu pego o celular e já faço alguma coisa. Então, assim, eu vejo essa questão de ordem, sabe? Eu olho assim, eu falo, meu Deus, mas para essas meninas, até eu digo com Jesus mesmo, eu falo, mas Jesus, para elas é tão fácil ter essa questão de ordem. Ah, é Entendeu? tão fácil. Vem pra Para cá, elas Cíntia.
Vem aqui na minha Sei da casa para onde. você ver o tanto que é fácil. Pois é, Sei mas da é onde uma que é fácil. luta. Pra É ninguém. Não uma sei da onde luta. que é fácil, não é fácil para ninguém, minha irmã. Aí é uma luta, Michele, mas é uma luta a gente se colocar em ordem, porque às vezes a gente já é desordenada mesmo de tanto viver só. É que nem a Aline fala. A Aline fala assim, que essa sua autoindependência lhe estragou. Porque hoje você não consegue caminhar na ordem. Entendeu? Você age do seu jeito. E aí eu tenho trabalhado isso, gente. E essa questão da gente também ver, a gente vê isso, né? Como que a gente vê que essa E as desordem faz um pessoas, estrago e as muito pessoas, grande. Cíntia, todas as Eu acho pessoas que assim, pedem uma coisa para você, é Jesus pediu. Todas as pessoas. Então, se a professora pediu, traga o seu filho, na hora você vê, é Jesus. É Jesus que está pedindo para me levar o filho. Então, não tem que. Ah, eu não vou fazer. Esse não vou fazer uma coisa que foi ordenada por uma pessoa que está dentro de uma ordem de Deus, que ela é colocada por Deus. É uma professora, que é a professora do seu filho. Ela é uma ordem. Então, você tem que falar. Nunca pode falar não para a divina vontade. Porque a divina vontade está em todas as pessoas. Então, por exemplo, a babá da Michele, ela é a divina vontade na casa da Michele. Se a babá falar assim, olha, Michele, eu não posso fazer tal coisa nesse dia, assim, assim, sabe que você pediu. É a divina vontade falando pela empregada dela. Não é porque ela é patroa, porque ela paga, que ela acha que ela pode pegar e pisar na pessoa e falar, não, eu que pago você, você é obrigada a estar aqui no horário tal, tal. Não, Michele, mas eu tenho que ir na médica. Eu tenho que tal coisa. Claro que se a pessoa exagerar, a pessoa, no caso, é funcionária dela, a pessoa começar a pisar na bola, a Michele vai saber, Deus vai falar, não, ela tá pisando na bola, não é, isso aí não é. Ela tá mentindo, ela tá querendo, né, passar a perna em você, alguma coisa assim. Ah, Michele, vai ter a luz, você vai ter a luz também. Se for uma coisa assim, ah, não, não faça, Deus vai iluminar. Mas só que se você confia em Deus, o que acontecer na sua vida é vontade de Deus. Entendeu? Viver na divina vontade, tudo que te acontece, boa ou má, e da ordem que vem das coisas, é a vontade de Deus. Você não fala, não porque eu tenho medo, porque pandemia. Meu Deus, esquece isso aí. Isso aí é uma coisa que você sabe muito bem que a gente tá aquém disso aí. Entendeu? Se acontecer alguma coisa com seu filho, foi vontade de Deus. Se acontecer com você, foi vontade de Deus. Você não pode ter medo. E se você confia em Deus, você acredita que Deus está no controle da sua vida. Tudo que ia acontecer, é ele que está permitindo. Então, você não pode falar não. Você barra, é aquilo que ele fala. Um ato que você barra da vontade de Deus é a coisa mais terrível que existe. Ele fala no livro do céu. Imagina você está estudando isso. Você está estudando isso. Aí a primeira oportunidade que você tem de falar sim para a divina vontade, você pega e fala não porque eu tenho medo da pandemia. Você está dizendo não para a vontade de Deus. Entendeu? É muito sério. Então, assim, tudo que acontece comigo, dificilmente é não, gente. Eu falo sim para tudo. É aquilo que aconteceu com a Michele. Ela teve que chorar, ela chorou diante daquela circunstância. Você pode chorar o quanto você quiser. Chora o quanto você quiser. Mas só que você vai dizer sim. Não, é isso que Deus quer. É o que Deus quer. O chefe quer que eu volte segunda-feira. É o que eu tenho, é o que Deus quer. É isso que ela fez. Chorou, 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 mas ela obedeceu, entendeu? É o filho que Deus falou lá, vai lá fazer para mim. Ele fala, não, pai, mas ele vai. Chorou, mas foi, né? E ele fez a vontade de Deus. Agora, se já pensou, você chega pro seu pai e fala, não, não, não vou, não vou. E fica, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Entendeu? Quem manda aqui sou eu. Então, você vai fechar as portas da divina vontade. E um ato só que você fecha para a divina vontade é prejuízo para você. Prejudica muito a sua vida. Aí volta os castigos tudo para você. Sério, volta castigo. Porque como você não pode sair da divina vontade porque ele não quer que você saia, e você também não quer, então você negou um ato. Esse um ato tem consequência. E aí ele permite um monte de castigo para você e você tem que passar por aquele castigo, passar por toda aquela dificuldade que não era para você estar passando, de repente era para o seu filho estar sendo educado lá para a professora, mas você que está tendo. Porque você fechou a porta. Viu? A Luísa, E na Divina Vontade, a Luísa, ela tinha tanta vontade de morrer, gente. A gente não pode ter medo de morrer, não. A Luísa sonhava. é É. A complicado Luísa falar isso. sonhava com o dia da morte. Falar É isso. complicado falar isso. Não, eu falei pra É Michele ontem. Eu complicado falei pra falar isso, Michele mas é ontem. Falei, realidade. Eu Michele, não tenho medo nenhum. pelo amor de Deus, não fica preocupado com seus filhos.
Você sabe muito bem que Deus vai suprir. Deus vai suprir, Sim, fique em paz, né? O anjo da Aquela- guarda vai cuidar. Sim, aquela parábola. Aquela- parábola aquela lá parábola, foi aquela parábola lá é linda demais. Aquilo lá foi uma revelação, porque na hora que eu ouvi, eu pensei só na morte, né? Se a mãe faltar, mas aí a Aline falou: não, se você for trabalhar também, Jesus vai cuidar dos seus filhos. E eu pensei: Senhor, vai ser muito melhor, então, porque o Senhor vai cuidar muito melhor do que eu. Eles vão estar melhor do que, então, assim, melhor do que se estiver comigo. Mas então, assim, eu acho que essa questão de ter Não tem medo de medo, nada. eu não O que tenho medo aconteceu? da pandemia, eu não tenho. Eu tenho assim, Então, o que aconteceu? Meu filho, pode falar. eu não tinha tomado a vacina, nem meu marido. Meu filho mais novo, de 12 anos, a professora falou assim, a gente vai voltar. Uma semana é uma turma e outra semana é outra turma. E aí, você acha que eu questionei? Nem um minuto. O meu filho ficou tão feliz porque ia voltar às aulas. Eu peguei, nossa, nem por um minuto. E meu marido falou assim, você tem certeza que você vai mandar? Porque era opcional. Era opcional mandar a criança para a escola. Aí meu filho, nossa, ficou tão feliz porque ia voltar às aulas, mas ficou tão feliz porque ia voltar, mesmo que fosse uma semana. Uma semana sim, uma semana não. Eu falei assim, demorou. Demorou, se essa é a vontade de Deus, não foi a minha vontade, não foi vontade, né? Eu não sou medrosa, não. Eu confio em Deus, ele vai e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E ele foi, ele tá de férias agora, mas ele já foi pra escola esses tempos agora, mês de junho. E foi muito bom para ele. Fez muito bem para ele, sabe? Tirou um pouco ele de casa, sabe? E eu confio em Deus, eu confio que mesmo, ó, eu vejo essas notícias todas aí, sabe? Eu vejo essas notícias ruins aí da escola, que a escola tá ensinando esse poliamor. Eu fico vendo, vocês acham que eu fico com medo? Sabe por que que eu não fico com medo? É aquilo que você falou do padre, né? Que o padre contou lá né, na homilia. Jesus protege. Eu, por mais que eu tenha vivido no pecado, por mais que eu tenha ficado assim, à mercê do perigo, eu sempre estava protegida. Jesus me colocava uma redoma de vidro ao redor de mim. Eu tava no meio lá de um clube com 13 anos de idade. Eu ia para um clube cheio de gente fumando droga e eu nem sabia. Eu nunca tinha visto. Depois, mais pra frente, e a minha amiga falou, Aline, era gente fumando droga o tempo todo ali. Você nunca viu? Eu falei, eu nunca vi. Nunca vi. Então, mas tinha, o que mais tinha era gente fumando droga e vendendo droga ali dentro. Eu falei assim, pra você ver como que Deus protege. Os anjos da guarda me cercavam naquele lugar. Eu só ia lá, dançava, voltava pra minha casa. Eu ia lá, dançava, fechava voltava. sua inte- Entendeu? Eu não via. Fechava Então, sua eu penso aqui, inteligência, você meu não filho via. pode até ir para uma escola onde esteja ensinando poliamor. Mas como eu estou na divina vontade, eu confio em Deus, o meu filho vai ver aquela aula e não vai entrar nada no cérebro dele. Aquilo ali não vai entrar, não vai entender nada, Não vai aquilo não entender vai nada. fazer parte da vida dele, ele não vai entender aquilo ali e não vai pegar nada. Vocês estão entendendo? É assim que eu penso. Ele pode ir para qualquer lugar desse planeta Terra, meu filho pode ir. A minha irmã, ela vai para Dubai. Ela vai para Dubai, já está marcada coisa. E eu já ofertei ela para Jesus. Falei, Jesus, ela é como se fosse meu. Você vai proteger a minha irmã naquela Dubai. Entendeu? Eu já só falei para ele, eu confio em vós. Falei para minha mãe também tá preocupada, porque lá é o fim do mundo, pelo amor de Deus. Mas é um lugar limpo, pode ser, mas vocês sabem, onde quanto mais lindo, mais pecado tem. Eu falo assim, não, mas o Senhor vai proteger minha irmã. Se ele quis que acontecesse isso, foi vontade dele, ele vai proteger minha irmã. Ela não vai ver nada de errado, ela não vai se enturmar com ninguém errado, ela não vai se contaminar com ninguém errado, ela não vai ser vítima de nada de ruim. Ela vai lá e fazer só aquilo que é o propósito de Deus na vida dela. Só isso. Eu creio que Deus vai usar dela para a glória dele naquele lugar. Confie em Deus. E ela não vai se contaminar naquele lugar com o ateísmo, com essas coisas. Não vai subir a cabeça dela, a riqueza. Eu tenho certeza que ela vai continuar sendo a menina boa que ela é, humilde que ela é, trabalhadora. Eu tenho certeza que Deus vai, sabe, cuidar muito bem dela, por mais solidão que ela passe lá, porque ela vai ficar sozinha. Mas eu sei que Deus vai proteger, eu sei que Deus vai dar as pessoas que precisa na vida dela. De repente, até ela encontra o marido, encontra uma pessoa lá para poder casar. Deus é fiel, eu confio em Deus, sabe? Então, assim, que Deus possa iluminar, que Deus possa, sabe? Mas é assim, eu não fico com medo de nada. Eu confio em Deus plenamente. Vocês estão entendendo? De olho fechado. A gente sofre, mas a gente põe na mão dele. A gente tem que
vai poder. É, porque a gente não vai poder estar com nossos filhos o tempo todo, a gente tem que confiar em Deus, né? É o que Jesus falou com Marzinha também. Marzinha falou, ele falou assim, se você não tivesse me achado, me pegado lá no, no, no lugar lá que ele estava passando fome, eu teria virado um bandido, teria virado alguma coisa muito ruim, teria me perdido. E Jesus falou, não, sua mãe rezou por você, sua mãe rezava por você, você não ia se perder, não. Mesmo se eu não tivesse te encontrado, te pegado para te adotar, para o Pedro, você não tinha se perdido, não, por causa da oração da sua mãe. Jesus falou desse jeito para ele. Então, a nossa oração, a gente tem que confiar na proteção de Deus, né? Mesmo se eu colocar meu filho, tem uma escola ali que eu estou vendo, eu vejo foto lá das crianças participando do Corpus Christi, eu vejo, é uma escola católica e tudo. Mas mesmo assim, eles podem ensinar um monte de coisa diferente do que eu acredito. Mesmo sendo uma escola católica, pode ensinar um monte de coisa que vai prejudicar meu filho, mas eu tenho que acreditar em Deus. Eu não posso ter medo do que ele vai aprender lá. Eu não vou poder controlar Eu tudo penso que a assim, se professora Deus falar para conseguiu ele. me trazer para a divina Não tem vontade, como. eu passei fazendo as coisas que eu fiz, ele pode levar qualquer pessoa. Eu penso assim. Então, assim, e depende sempre de alguém estar orando por você. Sempre tem que ter alguém orando por você. Sempre tem alguém que orou por você para que você estivesse ali. Então, se você é uma pessoa que está orando pela sua É família, verdade. ele vai proteger sua família sempre, sempre. Entendeu? Sempre tem alguém orando, então a sua oração tem um poder muito grande. Se você não falhar, a estrutura toda que você, ainda mais você sendo uma filha divina à vontade, que a sua oração é muito maior do que os efeitos de outras orações, de outros, né? Que você está unido com os méritos próprios de Jesus, tem essa função mais universal ainda. Eu creio muito nisso, creio mesmo que Jesus fala, eu não tenho a mínima dúvida. Por isso que eu vivo na divina vontade, por causa disso mesmo, consigo viver nisso, porque eu assumo essa verdade como